Então vamos para a continuação, hoje é Neemias capítulo 9. Uma rápida recapitulação do capítulo 8. Aqui está o texto, né, no meio. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, então quando chegou o sétimo mês eles tinham terminado a construção dos muros, que era a principal tarefa para a qual Neemias tinha ido para Jerusalém, né, reconstruir os muros. Então, no sétimo mês eles já tinham, no sexto mês eles tinham terminado, agora chegou o sétimo mês, eles já tinham se instalado em suas cidades. Agora, o sétimo mês é importante porque o sétimo mês era a celebração do Ano Novo Judaico. Também era o mês do famoso e importante Yom Kippur, que é o dia da purificação, e o mês da festa dos tabernáculos. Pelo que dá a entender no livro, eles já não estavam guardando mais essas datas depois do cativeiro babilônico, né? Parece que isso tinha sido esquecido, tinha esfriado, como quase tudo espiritualmente tinha esfriado, né? Mas agora chegou o sétimo mês, eles tinham terminado a construção dos muros e agora aconteceu uma coisa bem interessante. Por isso, o livro de Neemias, por esse capítulo 8, é um livro fundamental. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, pediram ao escriba Esdras e Neemias, né? Eram companheiros, viveram na mesma época, trabalharam na mesma cidade. Neemias como governador, parte mais política, e Esdras, o sacerdote, parte mais religiosa. Então, essa dobradinha aí, esses dois trabalhando juntos, né? Nesse período, Esdras e Neemias. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Essa é a parte fundamental, assim, do livro de Neemias, que é comparado à reforma do século XVI, a reforma religiosa. Expliquei isso na semana passada. O povo vinha de uma época de obscurecimento, em que eles não tinham mais a palavra de Deus, a época do cativeiro babilônico, eles não tinham mais a palavra de Deus, eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais a leitura da palavra de Deus, eles não tinham traduções, eles não tinham a palavra de Deus em suas casas, como nós temos hoje, né? Era outro tempo. Então, foi uma época de obscurecimento da palavra de Deus, em que o povo tinha esquecido da lei de Deus. E esse é o momento, depois do cativeiro babilônico, dessa volta com Êxodo e Neemias, é o momento de restauração, é uma verdadeira reforma religiosa. Mas a reforma religiosa, no tempo de Êxodo e Neemias, assim como a reforma religiosa do século XVI, foi uma reforma baseada na palavra de Deus. Então, aqui está o ponto central. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel, a palavra de Deus, né? Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Então, depois de muito tempo que eles não tinham mais lido e ouvido, agora Esdras lê, desde a manhã até o meio-dia. E o que aconteceu depois, quando eles ouvem essa lei de Deus, quando eles ouvem a palavra de Deus novamente, eles percebem os seus erros. E daí vem, então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. O povo estava chorando porque, ao ouvir as palavras da lei de Deus, eles percebiam os seus erros e os erros dos antepassados que tinham levado o povo ao cativeiro babilônico. Então eles perceberam os seus erros, os seus pecados, e o povo estava chorando. Mas Esdras e Neemias, então, consolaram o povo e disseram: olha, esse é o dia consagrado ao Senhor, nada de tristeza e choro, foi bom que vocês notaram, né, os seus pecados, mas agora vamos nos alegrar. Daí veio a festa. Não vou repetir tudo que foi do capítulo passado, né? O nosso estudo está gravado do capítulo 8, mas então eles celebraram, eles perceberam pela lei de Moisés que era o sétimo mês, que era festa dos tabernáculos. Então eles celebraram, eles pararam por 8 dias, celebraram a festa dos tabernáculos, né? E daí a continuação do capítulo 9 está em cima disso.
Agora vamos para o capítulo 9, é o nosso capítulo de hoje. No 24º dia do mês, do 7º mês, né, esse mesmo mês aí de setembro, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Tudo isso daqui está previsto desde Moisés, a gente já vê isso acontecendo. Pano de saco simbolizava luto, ou um sentimento como o de luto, um sentimento de pesar por alguma coisa que aconteceu. Então, vestir pano de saco, jejuar, pôr terra sobre a cabeça é sinal de arrependimento. A gente vê isso em Jonas, a gente vê isso em diversos livros do Antigo Testamento, né? Então, tudo isso aqui é característica não só característica, é uma mostra física, visível de uma realidade interior. Quer dizer, eles estão arrependidos e por isso eles jejuam, eles vestem pano de saco, eles põem terra sobre a cabeça para mostrar visivelmente o que está passando por dentro, quer dizer, o seu arrependimento diante de Deus. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Confessaram os seus pecados, quer dizer, eles reconhecem os seus erros, mas também, e isso é importante, eles reconhecem a maldade dos seus antepassados. E isso a gente vai ver bastante no capítulo 9, no capítulo de hoje. Eles vão fazer um resgate histórico e eles conseguem enxergar onde foi que os seus pais, os seus antepassados erraram, né? No que eles erraram. E isso é importantíssimo para que eles não cometam os mesmos erros, né? Então eles confessam os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. Essa é uma época, pessoal, realmente de reforma espiritual. Vocês veem a busca agora pela palavra, agora eles começaram lá no primeiro dia de setembro, né, desse mês. Se vocês voltassem para o capítulo 8, primeiro dia de setembro foi o dia que Esdras estava lendo a lei de Deus. Agora a gente já está no 24º dia, eles continuam lendo a lei de Deus, eles continuam buscando a palavra de Deus com avidez, e é a palavra de Deus que gera esse arrependimento, é a palavra de Deus que gera essa consciência dos seus pecados, a necessidade de confissão dos seus pecados, né? O que precisa ser mudado na vida. Então, leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, passaram outras 3 horas confessando os seus pecados, adorando o Senhor, o seu Deus, em pé na plataforma. Vimos isso a semana passada. Neemias tinha construído uma plataforma sobre a qual Esdras estava lendo a lei, né? Talvez seja daí que venha essa parte das nossas igrejas, mais elevada na frente, né, onde está o púlpito. Mas então agora os levitas estão em pé nessa plataforma, e que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus, e os levitas conclamavam o povo dizendo: levantem-se, levantem-se, porque que a gente viu no início? Que eles estavam jejuando, cobertos de pano de saco, com terra na cabeça, cinza na cabeça, né? E provavelmente, pelo costume judaico, eles estavam ajoelhados com o rosto no chão. Então agora os levitas dizem: levantem-se, levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive por todo sempre. Bendito, e agora vem um louvor a Deus. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que há neles, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Aqui a gente tem um resumo de tudo. Então, Deus, eles reconhecem, esse é praticamente o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Então, só tu és o Senhor, tu fizeste os céus, a terra, os mares, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus, provavelmente está se referindo aos anjos, né? Os seres invisíveis criados por Deus, os exércitos dos céus também te adoram. Ou seja, está se referindo, tu és o Criador de tudo, reconhecemos tu és o Criador de tudo e nós te louvamos por tudo que tu criaste. Agora vem uma revisão histórica e muito importante. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Isso aqui ele tá, é Gênesis capítulo 17. Até hoje, pessoal, o pai do povo judeu é Abraão, né? E com Abraão Deus fez a aliança, né? Estabeleceria uma aliança entre mim e ti e a tua descendência. E dessa descendência, justamente, o povo de Deus, o povo dos descendentes de Abraão, o povo de Israel, né? Então, aqui Deus estabelece o que Esdras e Neemias estão lembrando aqui é do estabelecimento da aliança de Deus com Abraão. Então, eles voltam lá para Abraão, para o pai Abraão, lembram da fé de Abraão, que Deus escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus, Ur fica na Mesopotâmia. Então, lembrando da história de Abraão, né, Deus mandou Abraão, né, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Foi um ato de fé, ele não sabia que terra era essa, e Abraão sai de Ur e se põe a caminhar. Né, e ele nem sabe para onde ele vai guiado por Deus e pela fé ele vai para onde Deus vai lhe mostrar. Então, Abraão é um exemplo bíblico de fé, essa fé que faltou, e tudo aqui, pessoal, tem a ver, isso aqui é uma retrospectiva histórica do que faltou para o povo de Deus. Abraão foi um homem de fé, viste que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, viste que o coração dele era fiel. Isso aqui, nada dessas palavras aqui é por acaso. Essas palavras, elas são bem colocadas aqui pelos levitas, porque isso significa o seguinte: foi por causa da infidelidade que nós fomos parar no cativeiro. Agora vamos lembrar lá da aliança que Deus fez com o nosso pai Abraão, e Deus fez essa aliança com Abraão porque Abraão era fiel. Entende? Tudo aqui tem a ver. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos girgazeus. Estes aqui eram os povos que habitavam na terra de Canaã, na terra prometida. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste, então, agora de Abraão pula para o Egito, viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho, fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, as 10 pragas, né? E todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Aqui é a libertação do Egito, né? A salvação do Egito, a Páscoa. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores às profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Lembrando a travessia do Mar Vermelho, como Deus destruiu o exército do faraó, né? Depois, quando as águas baixaram sobre o exército do faraó. Tu os conduziste, agora já pula para depois da travessia do Mar Vermelho. O que vem depois? Os 40 anos do deserto, né? Que Deus vai guiar o seu povo no deserto até a terra prometida. Então, tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo.
para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Eu coloquei em amarelo uma parte, em azul outra parte, porque é bem interessante. Por um lado, Deus os conduziu de dia com uma nuvem, de noite com uma coluna de fogo. Isso era visível aos olhos, né? Então Deus estava conduzindo o seu povo numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho que tinha que percorrer. Isso é físico, isso é visível. Isso é uma forma que Deus guiou o seu povo, com a coluna de nuvem e de fogo. Mas, além de conduzir o povo assim, e de iluminar o caminho dessa forma, Deus também ilumina o caminho do povo pelo quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A luz de Deus também brilha, e agora vem, tu desceste no monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças, justa é a palavra, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos, ou seja, Deus também deu essa lâmpada para os pés e a luz para os caminhos eternamente, através da sua palavra, né? Fizeste que conhecesse o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome, ó, a providência divina, na fome deste-lhes pão do céu, maná, na sede tiraste para eles água da rocha, aquele milagre, mandaste-os entrar e tomar posse da terra, a terra prometida, depois dos 40 anos, a posse da terra prometida, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados, então, até agora é uma retrospectiva histórica, desde Abraão, do firmar da aliança, depois, né, o Egito, como Deus salvou seu povo do Egito, os fez passar pelo Mar Vermelho, como Deus os conduziu nos 40 anos do deserto rumo à Terra Prometida. Em tudo isso se vê a fidelidade de Deus a fidelidade de Deus para com o seu povo em cada ato, né? Em cada passo da jornada, Deus estava presente, Deus os abençoou e Deus deu tudo que eles precisavam. Ele lhes deu e lhes guiou, né? No deserto, ele lhes guiou com a palavra, lhes deu a palavra que eles não obedeceram. E agora vem, Deus foi fiel. Agora eles reconhecem, Deus foi fiel, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Alguns acham que, bom, primeiro que esse é o problema não só lá da saída do Egito, no deserto, quanto esse é o problema de Israel durante os tempos, e esse é o problema até hoje, pessoal. Por isso essa passagem continua válida para nós. Os nossos antepassados tornaram-se arrogantes, obstinados, não obedeceram os mandamentos, se recusaram a ouvir, quer dizer, negligencia a palavra de Deus, se torna desobediente, se recusa a ouvir a palavra de Deus até hoje. Esse é o grande problema de todos, e pode ser o nosso também. Não deve ser o nosso, né? O grande problema é fechar os ouvidos, é deixar de ouvir a palavra de Deus, se recusar a ouvir, se tornar arrogante, obstinado, não obedecer mais os mandamentos, e daí tudo, né, vai degringolando. Esquecer-se dos milagres, tornar-se obstinados, na sua rebeldia escolher um líder a fim de voltar à sua rebelião. Essa questão de escolher um líder, alguns acham que a Bíblia relata que o povo estava querendo escolher um líder ao invés de Moisés. Mas
pelo que diz o texto lá, eles não escolheram, ou pelo menos não mostra que eles tenham escolhido. É possível que tenham escolhido e que depois voltaram atrás, né? Mas eu acho que aqui o texto está falando de quando Moisés subiu para o monte, ficou 40 dias e 40 noites, o povo estava achando que estava levando muito tempo, que Moisés tinha morrido em cima do monte, não estava mais voltando, e eles pediram para Arão fazer o bezerro de ouro. Eu acho que ali, eu acho que é isso que está se referindo aqui, que eles escolheram Arão como seu líder, e pedir para Arão fazer o bezerro de ouro. Porque veja o que vem na sequência aqui. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: Este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Então, né, Deus tirou eles do Egito, Deus os salvou, Deus mandou aquelas 10 pragas, todo mundo viu o que aconteceu no Egito, todo mundo viu o que Deus fez, abrindo o Mar Vermelho, quando eles passando, né? Mas logo em seguida, nos pés do Monte Sinai, o povo já pede para Arão fazer o bezerro de ouro. Eles disseram que este era o seu Deus, o bezerro era o seu Deus, que os tirou do Egito, quer dizer, em vez Deus tinha tirado do Egito, agora eles dizem que o bezerro tirou eles do Egito. Com quão rapidez o povo de novo abandona Deus, né? E se volta para o pecado. Apesar de tudo isso, pessoal, e ali nesse momento Deus tirou o povo do Egito com misericórdia, com bondade, Deus com milagres, Deus faz eles passar pelo Mar Vermelho, Deus os conduz, Deus dá aquela nuvem, coluna de nuvem durante o dia, aquela coluna de fogo durante a noite. No Sinai tem aqueles sinais todos de trovão, de relâmpagos, né? Do monte fumegando, toda uma série de sinais, e mesmo assim o povo fez o que fez. Então, ali Deus podia ter exterminado esse povo ingrato, esse povo mau, esse povo pecador, né? E ter constituído outro povo. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não extermina esse povo? Essa é a pergunta que nos acompanha desde Adão e de Eva. Por que Deus não exterminou o ser humano com Adão e Eva, né? Quando já pecaram? Por que Deus não exterminou o ser humano ali nesse momento, apesar desse pecado escrachado? Deus faz tudo, Deus se manifesta, Deus salva, e o povo, né, faz isso de novo. Por quê? Por que Deus não extermina? Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso. Nós vamos ver no final do estudo de hoje, pessoal, eu coloquei o versículo que é: somente pelas bondades do Senhor é que não somos exterminados, diz Lamentações de Jeremias. Somente pela bondade do Senhor e pela misericórdia do Senhor nós não somos eliminados, não somos exterminados. Nós merecíamos, nós merecemos, mas Deus é um Deus, graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus é um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, um Deus muito paciente, cheio de amor, e só por isso não os abandonaste, apesar de tudo que fizeram, não os abandonaste, assim como não nos abandona também e continua sendo gracioso e misericordioso com cada um de nós, e só temos que agradecer a Deus por isso. Isso é maravilhoso, isso nos consola, mas ao mesmo tempo o texto nos mostra que isso não é o ideal, né? O ideal é que a gente consiga perceber os nossos erros e que a gente se volte para Deus e peça perdão e tente reconsiderar os erros e viver uma vida agradável a Deus. Continuando o texto: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto, de fato. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar, ou seja, Deus continuava, apesar de tudo, Deus continuava com o seu povo ali visivelmente, né? Sobre o caminho que deviam percorrer.
Deus continuava guiando o seu povo, né? Deste o teu bom espírito para instruí-los, olha o espírito, né? Deus aqui são quando Deus, quando o trabalho é dividido e vem os 70 líderes e Deus derrama o Espírito Santo sobre os 70 líderes, deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, provisão de Deus, Deus continua provendo, deste-lhes água para matar a sede, durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados, foi aqui um ato, de novo, sobrenatural de Deus, como Deus proveu o necessário durante esses 40 anos no deserto, dessa vida sofrida no deserto, mas como Deus estava com o seu povo, caminhava com o seu povo, guiava o seu povo, provia todo o necessário, e sempre os 40 anos no deserto sempre são uma, uma forma no Novo Testamento também, até hoje, de a gente falar da nossa vida aqui nesse mundo, a vida sofrida no deserto, sem, eu sempre brinco, sem banheiro, sem água potável, né? Sem água, assim, com limitações diversas, vida sofrida, vida no deserto. E a nossa vida aqui no mundo é comparada ao deserto, né? A terra prometida nos aguarda, a terra perfeita ainda virá, Deus a dará por graça e por bondade. A nossa vida aqui no mundo é uma vida como no deserto, em que as coisas não são perfeitas, em que há carestia, em que, né, falta uma coisa, falta outra, é uma vida sofrida, né, com muitas complicações, mas no meio dessa vida sofrida, no meio dessas muitas complicações, no meio do deserto dessa vida aqui nesse mundo imperfeito, Deus está com o seu povo, Deus caminha com o seu povo, Deus guia o seu povo, Deus provê todo o necessário para a vida do seu povo neste mundo, até o dia em que Ele nos chamar para a terra prometida, né, e que nos levar para a terra prometida. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartisse entre eles, é a terra prometida. Eles ocuparam a terra de Canaã, que estava habitada por aqueles povos cananeus, e depois eles puderam repartir, né, a terra entre as 12 tribos. Eles conquistaram a terra de Sion, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, que foi a profecia e também a promessa na aliança feita a Abraão, que Abraão seria o pai de muitas nações e que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como o pó da terra. E agora, de fato, então, o povo judeu se espalha, se multiplica, se tornasse seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxesse para entrar e possuir a terra prometida, que prometesse aos seus antepassados. Novamente, Deus, aqui a lembrança é: Deus foi fiel, Deus prometeu a Abraão que lhe daria a terra, e agora Deus cumpriu a sua promessa, né? Deus deu a terra prometida, eles puderam ocupar a terra prometida, dividir a terra prometida. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra, tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra. A começar lá, vamos lembrar? Eles atravessaram, vieram dos 40 anos do deserto, atravessaram o Rio Jordão. Qual era a primeira cidade? Jericó, cidade fortificada, né? E eles deram 7 voltas lá, e na 7ª volta gritaram e a muralha desabou. E assim foi, povo após povo, batalha após batalha. Deus estava com eles, Deus ia à frente deles, Deus lhes dava a vitória, Deus lhes deu a terra prometida. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que tratassem como bem quisesse. Deus lhes deu a terra, Deus foi fiel. Conquistaram cidades fortificadas, como Jericó, e terra fértil. Apossaram-se, terra fértil, aqui ele falou
Conquistaram a terra de Sião, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Né? Bazã era é uma das terras mais férteis daquele espaço. Depois vão vir lá as vacas de Bazã, as famosas vacas de Bazã. A terra super fértil, com vacas super gordas, né? Então, conquistaram cidades fortificadas, terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens que não eram deles, que eram dos cananeus, mas ao invadir a terra, eles ficaram com as casas cheias de bens, poços já escavados, não precisaram nem escavar os poços, já estava ali. Deus lhes deu, essa é a questão. Vinhais, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas, eles herdaram tudo, tudo ficou deles, Deus lhes deu o que eles não plantaram, Deus lhe deu poços que eles não escavaram, comeram até fartar-se, foram bem alimentados, bênção divina, eles desfrutaram da tua grande bondade, Deus foi fiel, Deus deu tudo para eles, Deus deu tudo de mão beijada. É exatamente esse o ditado, é isso mesmo, Deus deu tudo de mão beijada, né? Quer dizer, estava tudo ali e eles puderam ter tudo que a terra prometida tinha. Mas, de novo, consciência, reconhecimento, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Apesar de ter, veja a sequência. Ele tem uma sequência que mostra a fidelidade de Deus e daí mostra a infidelidade do povo. Agora, de novo, mostrou a fidelidade de Deus, novamente vem a infidelidade do povo. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, de novo, deram as costas para a palavra, mataram os teus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti. Aqui a gente tem inúmeros exemplos, pessoal, tanto aqueles profetas que Acabe e Jezabel mataram na sua época, que Jezabel estava tentando exterminar os profetas da terra de Israel. Então, muitos profetas foram mortos naquela época, mas não só. Jeremias fala do profeta Zacarias, que foi quando proferiu a palavra de Deus, eles pegaram e apedrejaram o profeta Zacarias, e assim vai, não é o Zacarias que depois vem lá no final da Bíblia, né? Mas assim vai, foram muitos os profetas que Deus mandava com a sua palavra e eles matavam os profetas, né? Preferiam matar os profetas que traziam a palavra, porque era uma palavra de acusação, uma palavra que mostrava o seu pecado, era uma palavra que gerava incômodo, porque mostrava que eles estavam errados e que precisavam de arrependimento, então eles preferiam silenciar a palavra, silenciar os profetas, matar os profetas, do que se arrepender, né, e dar ouvidos às palavras e se arrepender. Mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltasse para ti. Inclusive, a tradição diz que Isaías, o profeta Isaías, o grande profeta Isaías, a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio, e lá em Hebreus até é dito isso, né, que cerraram os profetas ao meio. A tradição diz que o próprio profeta Isaías foi cerrado ao meio. Vocês veem o grau, né, de deterioração espiritual. Então, os profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Então, tu os entregaste às mãos dos inimigos. Aqui começa o período dos juízes, em que Deus permite que os povos vizinhos venham e façam o povo de escravos, né? Venham, invadam, assumam a terra e façam o povo de escravos, já que o povo deixou Deus completamente de lado. É uma forma de o povo se voltar para Deus de novo, se arrepender e voltar para Deus. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores que os livraram das mãos dos seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas outra vez após vez. Esse é chamado ciclo dos juízes, 400 anos desse jeito, né? O ciclo era
rebelião, eles abandonavam a palavra de Deus, né? Eles voltavam a ter paz, depois que eles tinham paz, eles de novo faziam que reprovas, abandonavam, rebelião contra Deus. Então, Deus os abandonava às mãos dos inimigos, vinha a opressão, os inimigos, né, os povos vizinhos, os inimigos vinham e invadiam o Israel. Deus permitia que eles dominassem sobre eles. Quando novamente eles clamavam a ti, então depois que eles eram oprimidos, né, por esses povos, feitos de escravos novamente, perdiam a terra, daí eles lembravam de Deus, daí eles se arrependiam, daí eles lembravam que Deus existia, aí eles clamavam a Deus, Senhor, nos perdoe e nos ajude. Quando eles clamavam a Deus, pessoal, é a misericórdia divina, né? Porque isso se repetia geração após geração. Quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias e da tua compaixão os livravas, vez após vez, porque isso aconteceu. Cada novo juiz que a Bíblia descreve é porque o ciclo tinha se repetido. E com esse novo juiz se repetia o ciclo novamente. Então eles se arrependiam, Deus os livrava, vinha um período de paz. Quando vinha o período de paz, eles abandonavam Deus. É meio assim na vida da gente. Tem que cuidar. Vem um período de tranquilidade, tá tudo bem, a gente esquece de Deus, a gente acha que não precisa mais de Deus, a gente, né, não lê mais a palavra de Deus, a gente não ora mais porque tá tudo bem, parece que não precisa. E daí o pecado começa a se multiplicar, né? E daí Deus vinha a rebelião, abandonavam a Deus, e daí Deus permitia que eles de novo fossem invadidos, vinha a opressão para gerar arrependimento e livramento. Esse foi o ciclo dos juízes. E aqui, na época de Êxodo e Neemias, o povo está reconhecendo isso, né? Tu os advertiste que voltassem à tua lei, à tua palavra, mas eles se tornaram arrogantes, desobedeceram os seus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive, se lhes obedece. As ordenanças de Deus, é interessante, pecaram contra as ordenanças, os mandamentos, a lei de Deus, se você as obedece, elas produzem vida. Você vive uma vida plena, uma vida melhor sob a bênção de Deus. Mas, quando você peca contra as ordenanças pelas quais o homem vive, se desobedece, né? Então você vai cair na ruína. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. Pessoal, isso é batata. Quando há esse quadro aqui, que a pessoa deixa a palavra de Deus, que a pessoa dá as costas para Deus, se recusa a ouvir a palavra de Deus, aí é um abraço. Daí já vai degringolar a vida. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, novamente, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. De novo, a bondade e a misericórdia. Só pela bondade e misericórdia do Senhor é que as pessoas não são destruídas, né? Apesar de merecerem, Deus e sua bondade e misericórdia não destrói. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso, temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. O que ele está falando aqui? Esse aqui é uma oração de confissão dos pecados conduzida pelos levitas na época de Esdras e Neemias, pós-cativeiro babilônico, né? Então, eles estão lembrando da história do povo de Israel, da fidelidade de Deus, da infidelidade dos seus antepassados, que foi a causa do cativeiro, que foi a causa do castigo. Quem foram os primeiros a sofrer o cativeiro? Os primeiros invadidos, os primeiros a perder a terra? Foi sob o reinado da Síria, foi o reino do norte, né? As 10 tribos do reino do norte de Israel. Os assírios vieram e tomaram o reino do norte,
né? Que a capital era Samaria, né? E depois, 135 anos depois, os babilônios vieram e tomaram o Reino do Sul e dominaram a capital, Jerusalém, capital do Reino do Sul. Mas começa, é por isso que ele fala que desde os dias do rei da Síria, porque primeiro vieram os assírios e tomaram o Reino do Norte, depois os babilônios do Reino do Sul. Então eles estão clamando para que Deus olhe novamente com bondade e com misericórdia, né, sobre eles, pela situação deles. Em tudo que nos aconteceu, fosse justo. Eles reconhecem. Deus fez o que era justo. O cativeiro babilônico, o castigo de Deus, foi justo pelo que os nossos antepassados fizeram. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos antepassados não seguiram a tua lei. Não deram atenção aos seus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Então, eles estão conscientes de que o castigo foi merecido. Aconteceu, o que aconteceu foi justo. Agisse com lealdade mesmo quando foram infiéis, né? Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram, nem abandonaram seus maus caminhos. Ele está falando agora dos reis, né? Reis, nossos líderes. É a época dos reis já, depois dos juízes, né? Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando de graça, de grande bondade, tudo ia bem, né? Pensem, aqui, época dos reis, Davi, Salomão, né? O maior reinado de todos. Depois vieram os reis, tinha a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, fértil. E daí eles se afastaram de Deus, na terra espaçosa, fértil que lhes desse, eles não serviram nem abandonaram, não te serviram nem abandonaram seus maus caminhos. Se voltaram contra o Deus que lhes deu as bênçãos. Vê, porém, que hoje somos escravos. Aí que está. Na época de Esa e Neemias, eles estavam sob o Império Persa. A terra prometida, eles estavam morando. O Império Persa permitiu que eles voltassem ali, os judeus, que eles habitassem em Jerusalém. Mas a terra não era deles, a terra era do Império Persa, né? Eles podiam morar ali. Hoje vê, porém, que hoje somos escravos, todo o cativeiro babilônico, escravos na terra que desce aos nossos antepassados para que usufruíssem dos seus frutos e das outras coisas boas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, confissão de pecados. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção da terra pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles tinham que pagar o imposto agora para o Império Persa. A terra é do Império Persa. E eles têm que pagar impostos para o Império Persa. A produção é dos outros. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Então, é uma confissão de pecados do povo, o povo reconhece a fidelidade de Deus, que Deus sempre foi fiel. Desde Abraão, Deus foi fiel em tudo, mas os seus antepassados, geração após geração, foram infiéis, se afastaram da palavra, pecaram, aborreceram a Deus, e o castigo sempre foi merecido. Eles sabem disso, mas agora eles estão clamando a Deus pela sua situação, para que Deus olhe por eles. E agora vai acontecer uma coisa interessante, que nós não vamos entrar hoje, eu só vou mostrar para vocês, mas nós vamos entrar mais no capítulo 10, que é o próximo. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Todos se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças, decretos do Senhor, o nosso Senhor. Agora, pessoal, nós vamos ver isso no próximo capítulo. Só estou adiantando para vocês. É assim que termina. O povo ora,
reconhece o seu pecado, reconhece o pecado dos antepassados, reconhece o justo castigo de Deus, mas clama a Deus e agora promete. Isso tem que vir no arrependimento. O arrependimento é reconhecer o seu erro e querer estar disposto a fazer diferente. Se você não está disposto a fazer diferente, você não está arrependido. Não o arrependimento que vale para Deus. O arrependimento que vale para Deus é você sentir muito pelo que você fez, saber que fez errado e querer fazer diferente. E aqui está o final da história, que é importantíssimo. Eles se arrependeram, eles oraram, eles pediram perdão a Deus, reconheceram os seus erros. E tão dispostos a mudar. E tão dispostos a mudar, que eles vão assinar nome de cada um vai assinar de que desse momento em diante eles vão obedecer à lei de Deus. E eles vão andar segundo os mandamentos de Deus. Assina. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Até que ponto a gente não deveria ter? Olha, tá comprometido? Está arrependido? Está comprometido? Assina aqui. Assina aqui embaixo agora. Se comprometa mesmo. Mude de vida. Siga a lei de Deus. Respeite os mandamentos de Deus, né? Mostre o arrependimento. O pessoal assinou, fez um contrato, um acordo, uma volta à aliança, de um assumir a aliança. Né, e dizer, nós vamos assumir a nossa parte da aliança, nós vamos ser fiéis, nós queremos obedecer a partir de agora. Muito legal, mas isso a gente vai ver entrar no próximo capítulo. Por hoje, vamos ver algumas aplicações. Primeiro que esse texto aqui é um texto apropriado para a Quaresma, que é o período que a gente está vivendo, né? Totalmente apropriado para a Quaresma, porque o texto começa dizendo que o povo jejuou. Os católicos, principalmente, é um período de jejum, né, de abstinência de carne e tal. Jejuou, se cobriu de panos de saco e de cinzas, né, a terra na cabeça. O período da Quaresma começa com quarta-feira de cinzas, é um período de arrependimento, período de preparação para a Páscoa, né, mas principalmente de arrependimento, de considerar os nossos pecados, onde nós estamos. Jesus fez tudo por nós, Jesus veio ao mundo, Jesus morreu por nós para nos dar uma nova vida. E como nós estamos vivendo essa nova vida, estamos vivendo no pecado, não pode, isso não combina. Onde estão os meus problemas, onde estão os meus pecados que eu preciso corrigir, olhar para a vida com atenção, com cuidado, ver aonde está desagradando a Deus, né, para melhorar de vida. Arrependimento é o período da Quaresma. Nós conseguimos ver onde os nossos pais erraram. O povo de Israel aqui faz uma retrospectiva e consegue enxergar os erros dos seus antepassados. E a pergunta que eu faço é: nós conseguimos ver onde os nossos pais, os nossos antepassados erraram e consequências disso para eles e para os outros? É bom fazer essa retrospectiva e olhar para os pais. Onde é que os pais erraram? Porque hoje muitas igrejas falam da maldição das gerações. A maldição das gerações é coisas que passam de pais para filhos, são erros que passam de pais para filhos. Os pais às vezes estão pecando, estão fazendo coisas erradas e eles deixam verdadeiras maldições para os filhos, porque os filhos veem os erros dos pais e a tendência é que os filhos as repitam na sua vida, continue nisso. Então a gente tem que fazer uma retrospectiva, onde é que os pais erraram, onde é que os antepassados erraram, né? E se a gente não está cometendo os mesmos erros que os pais praticaram, né? Então essa retrospectiva do povo de Israel, olhando para os erros dos antepassados, diagnosticando os erros dos antepassados, para não fazer mais esses erros, para seguir o que Deus fala. Não, a gente não tem que seguir. Os pais e mães devem ser honrados, porque eles são os representantes de Deus na terra. Agora, naquilo que os pais estão contra Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, né? Deus está em primeiro lugar. O amor a Deus em primeiro lugar. Eu já falei sobre isso algumas semanas atrás. O amor aos pais em segundo lugar. Se os pais andaram nos caminhos do Senhor, são dignos de exemplo. Agora, naquilo que os pais não andaram,
dos mandamentos de Deus, não seguiram a palavra de Deus, os pais já não são mais exemplos, são exemplo de erro e de coisas que não devem ser repetidas na nossa vida e não devem ser imitadas. Então a gente precisa olhar com esse olhar crítico também o que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Nem tudo é bom, né? Eles não erraram, eles não acertaram em tudo, não erraram em tudo também, ensinaram muita coisa útil, com certeza, mas aquilo que eles ensinaram errado, que não combina com a palavra de Deus, os exemplos que eles deram, e às vezes é faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Às vezes eles falaram uma coisa e fizeram outra, e às vezes os filhos estão repetindo o que eles fizeram e não o que eles falaram também. Então tem que cuidar. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes os pais bebem demais e os filhos continuam bebendo demais. Deveriam ter um olhar crítico. Isso é um erro dos pais. Não deveriam encher a cara, não deveriam se embebedar constantemente, em cada festa de família estar bêbados e alegres demais, né, com o álcool na cabeça. Isso é erro. Os filhos não têm que sair dessa vida, né? Isso aí está errado. E assim, outras coisas, a gente tem que fazer essa análise crítica dos erros dos pais que não devem ser imitados. Além de olhar para os pais, para os antepassados, conseguimos enxergar onde nós erramos no passado e o prejuízo que isso trouxe à nossa vida, para que a gente não faça mais isso, para que não façamos mais isso, fazer uma retrospectiva da nossa vida também, uma retrospectiva da fidelidade de Deus à nossa vida, como Deus nos preservou em sua misericórdia e bondade, como Deus nos abençoou até hoje em todos os aspectos, apesar de todos os nossos pecados, olhar para o que a gente fez e os resultados que isso trouxe, para que a gente não faça mais, não repita mais o erro, né? Então, uma análise crítica, foi isso que o povo aqui fez, conseguiu enxergar os erros, os seus erros e os erros dos antepassados. Arrependimento, pessoal, o que é arrependimento? Arrependimento pressupõe reconhecimento do erro. Então, aquela oração no final do dia, dizendo, Senhor, me perdoa por tudo, amém. Por tudo o quê? Do que você está se arrependendo? Isso não é arrependimento. Não é arrependimento. Isso daí é tapiação. Arrependimento pressupõe reconhecimento do erro. O que eu errei? E pressupõe pesar. Pesar é sentir muito. Puxa, eu sei que isso aqui eu fiz errado. Eu sinto muito, pesa no meu coração porque eu desagradei a Deus, porque eu fui contra Deus, porque eu desobedeci à lei de Deus. Senhor, eu reconheço e eu sinto muito pelo que eu fiz, pesar. Disposição para consertar. Eu preciso estar disposto a corrigir isso, senão ainda não é o arrependimento completo. Arrependimento completo é reconhecimento do erro, sentir pesar por ter feito, sentir, Senhor, eu quero fazer diferente, me ajuda, e então suplicar o perdão de Deus e ter fé também de que Deus, em sua misericórdia e bondade, e graças a Jesus Cristo que morreu na cruz, nos perdoa. Fé em Cristo. Então isso aqui é o conjunto do perdão. Reconhecimento do erro, sentir pesar no coração pelo erro praticado, disposição de querer fazer diferente, de querer consertar, suplicar o perdão de Deus e crer que Jesus aceita o nosso pedido de perdão e Jesus, sua misericórdia e bondade, nos perdoa. Precisamos sempre louvar a Deus e agradecer. Aqui entra a passagem de Lamentações de Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade. A gente não merece, pessoal. A gente somos pobres e miseráveis pecadores. Erramos, não queremos, mas mesmo assim erramos, não merecemos. Eu sempre dou exemplo assim, pensa se cada pecado nascesse uma mancha na tua pele, né? Como é que nós estaríamos? Aí eu com 50 anos já estaria cheio, né? Se cada pecado da minha vida fosse uma mancha, não teria mais lugar para mais mancha. O fato é, nós não merecemos o que
a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus. O que explica, então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? É só isso. Deus, apesar de nós sermos pecadores, Deus é um Deus, graças a Deus, Deus é um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Louvor, adoração, gratidão a Deus, porque as suas misericórdias não têm fim, graças a Deus. Renovam-se a cada manhã, grande é sua fidelidade. Apesar de todas as minhas infidelidades, Deus é fiel, Deus é gracioso, misericordioso, e só me leva a amá-lo ainda mais, sempre mais e mais, por tudo que ele faz por mim, mesmo eu não merecendo nada, por tudo que ele fez na cruz por mim, sem eu merecer, e por isso eu quero render-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe, né? A nossa vida é uma vida, a gente se dispõe, eu gosto muito da ordem do Catecismo de Heidelberg, porque o Catecismo de Heidelberg coloca os 10 mandamentos lá no final como gratidão. É a vida de gratidão. Depois a gente vê o que Jesus Cristo fez por nós, a gente vê a misericórdia de Deus por nós, que só pela misericórdia de Deus nós não somos consumidos, e a gente quer responder a essa misericórdia, a essa fidelidade, a esse amor de Deus, a gente quer responder em vida, a gente quer responder com uma vida só lhe deu glória, né? Somente a Deus a glória, uma vida que glorifica a Deus, uma vida agradável a Deus, uma vida de Deus que é fiel para conosco, a gente quer ser fiel para com Ele, né? Então a gente quer corrigir os nossos erros também. Para terminar, apesar dos nossos pecados, Deus continua sendo misericordioso conosco, continua nos abençoando graciosamente, continua nos conduzindo pelo Espírito Santo, continua sustentando e provendo-nos de todo o necessário para a vida neste mundo. Então, assim como Deus guiou o povo no deserto, Ele continua nos guiando pelo Espírito Santo. Assim como Ele deu o maná e a água no deserto, Ele continua nos sustentando e provendo-nos de todo o necessário para a vida nesse mundo. E, acima de tudo, Ele continua nos ofertando a salvação em Jesus Cristo para a vida eterna. Essa é a misericórdia de Deus, apesar de sermos pecadores, né? Não deixe de acompanhar a nossa série. Próxima semana vem esse contrato assinado. Até que ponto a gente não deveria colocar no papel e assinar também para se comprometer? Eu não vou mais fazer isso, Senhor. Mas eles pegaram, colocaram no papel e assinaram, e se comprometeram a uma aliança com Deus. Aliança, acordo mesmo. Olha, a gente não vai mais fazer, a gente vai andar nos teus caminhos, porque a gente quer a tua bênção. Então, esse vai ser o capítulo 10. Continuamos na semana que vem. Não percam. Até lá.